Olá a todos, minhas irmãs, meus irmãos. Muito boa noite. É uma alegria estar com todos vocês dentro de alguns minutinhos, mais 7 minutinhos para ser exato, um pouco menos. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo para os nossos irmãos da amada Casa Espírita Maria Amélia. Dentro de mais alguns minutinhos a gente começa.
Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite, que cada um de nós se sinta envolvido pelo nosso Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos, do fundo do coração, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Vamos elevar o nosso pensamento a Ele, o nosso Mestre Jesus, que afiançou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, nós agradecemos de coração pela possibilidade, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para conversar a respeito do Teu Evangelho, das Tuas lições, dos Teus exemplos. Que os trabalhos desta noite possam ser agradáveis ao Teu juízo, Mestre, e que de alguma forma sejamos todos instrumentos da Tua misericordiosa paz. Que assim seja. Gente, já repararam como existe diferença muito significativa em relação à forma como as diversas culturas acabam comemorando ou marcando a passagem do tempo através da virada daquilo que se chama de ano, né? Por exemplo, o Ano Novo Judaico, a festividade ligada ao Ano Novo Judaico acontece, na verdade é chamada de Rosh Hashanah, e acontece, na verdade é uma comemoração ligada ao calendário lunar, portanto existem algumas variações, né? Mas acontece normalmente lá para setembro. Esse ano, 2020, o Ano Novo Judaico vai começar a ser comemorado no dia 18 de setembro e vai terminar a comemoração no dia 20 de setembro. É quando os judeus vão marcar a entrada do ano número 5.781. Da mesma forma, existem variações, por exemplo, no Ano Novo Chinês. O calendário chinês também é lunar, ele, na verdade, considera o início do ano no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro. Nesse ano 2020, ele foi comemorado no dia 25 de janeiro. E no dia 25 de janeiro, iniciou-se o ano 4718, ano do rato, dentro da cultura chinesa, né? O Ano Novo Muçulmano também não coincide com o nosso, que começa em 1º de janeiro. Né? Ele começa, na verdade, em 1º de setembro. E a 1º de setembro, os muçulmanos vão marcar o seu ano de número 1441. O Ano Novo Hindu é pior ainda. Não existe um Ano Novo Hindu para todos os povos da Índia, né? Lá na Índia, a definição do Ano Novo varia de estado para estado. Então, o estado de Kerala, por exemplo, que é no sul da Índia, comemora a entrada do Ano Novo em abril. Como será que devem ser, né? Anos novos em outros países, em outras culturas, né? Tipo, sei lá, República do Nauru, né? Que é um paísinho bem pequenininho que fica no Pacífico Central, que mal e mal pode-se dizer que tem uma capital, porque o país tem 20 quilômetros quadrados, né? E, inclusive tem o formato de uma batata. 20 quilômetros quadrados, gente, é menor do que muitos bairros de São Paulo, né? Muitos bairros de São Paulo são muito maiores do que isso. Por exemplo, como será que é o Ano Novo na Mauritânia, lá na África? Um país onde a escravatura oficialmente terminou em 2007. No ano 2007 agora. Mas organismos internacionais detectaram que em 2016 ainda havia 43 mil escravos na Mauritânia, esse país da África. Ou como será que é o Ano Novo em Brunei, na Ásia, um paizinho muito pequenininho, né? E que tem uma característica bastante interessante. Ninguém paga imposto naquele país, né? O sultão desse país acabou definindo isso porque o país vive da exploração de petróleo e como a população é bastante restrita, os
os recursos que ele obtém com a venda de petróleo fizeram com que ele definisse que não haveria pagamento de imposto, né? Por que que as pessoas têm necessidade de marcar o seu tempo e, principalmente, definir uma data específica para fazer a marcação de um ciclo? E esse ciclo geralmente é um ciclo relativamente longo, né? Porque todos nós temos uma certa noção, isso é da raça humana, tem uma certa noção de finitude, né? A certeza de que existe um limite temporal, um prazo de validade para o ser humano. E em função dessa existência, da existência de um prazo de validade para o ser humano, é necessário fazer uma autoavaliação periódica para ter certeza de que entre o nascimento e a morte, a coisa está valendo a pena ao longo do tempo, né? Um ano é um período que define, na verdade, um certo ciclo, né? É estabelecer, na verdade, um certo ciclo, no qual, né, a gente pode fazer algumas avaliações, durante o qual a gente pode fazer algumas avaliações, após o qual a gente pode fazer algumas avaliações, e que vão fazer com que a gente certamente chegue à conclusão de que nem todos são ok, né? O que fazer quando não é exatamente ok, né? Para a gente poder saber se foi ok ou se não foi ok, a gente faz um balanço, né? Verificar o que foi positivo, o que foi negativo, verificar onde foi que a gente errou, o que a gente pode parar para pensar em como fazer para errar menos, para acertar mais, né? Mas caramba, o que é errar? O que é acertar, né? O que fazer no novo ciclo, né? Nesse novo tempo que, na verdade, quando a gente fala num ano, está começando, né? Como aproveitar esse novo tempo melhor? Como fazer com que ele valha a pena? Como fazer com que ele conte como algo positivo, né? Tudo isso a gente busca e é comum que a gente faça em quase todas as culturas, porque a gente precisa e sente que deve renovar, né? Renovar é fazer algo diferente, fazer algo melhor, fazer algo para se sentir bem, no sentido de realizar uma transformação, uma mudança, né? Uma realização, a transformação, na verdade, ela é um gatilho para recomeçar algo diferente num novo tempo. Um tempo novo, um tempo adicional, um tempo que deixa para trás aqueles ciclos anteriores, né? Mas é um tempo em que a gente tem a intenção que ele seja bem aproveitado. Bem aproveitado. Em que sentido a gente tem a intenção de que esse novo tempo seja bem aproveitado? A gente, quando fala em aproveitar bem o tempo, fala no sentido de buscar aquilo que a gente considera como sendo a nossa realização. Realização, para muitas pessoas, é alcançar aquilo que deseja, aquilo que espera, aquilo que almeja, em termos, por exemplo, econômicos e financeiros, né? Atingir uma estabilidade, atingir uma tranquilidade, atingir uma situação, um patamar em que não tenha mais sobressaltos, mais receios, mais dificuldades do ponto de vista financeiro, econômico financeiro. Ou a realização pode ser algo do ponto de vista político ou de poder pessoal, né? A pessoa conseguir alcançar um cargo que almeja, uma posição de mando dentro da empresa ou dentro da coletividade na qual vive. Ou a realização pode ser algo ligado com aspectos de saúde, por exemplo, né? Normalização de peso, equilíbrios de indicadores biológicos, né? Pressão, açúcar, ácido úrico e por aí vai, né? Ou a realização pode ser a conclusão de alguma coisa importante do ponto de vista de educação formal, né? A formatura, o curso de pós-graduação, o curso de especialização, o curso de profissionalização. Ou a realização pode ser algo ligado à nossa planificação, o aprimoramento do ponto de vista
espiritual. Tudo isso, na verdade, né, se liga à questão da renovação, da oportunidade de renovação que, quando a gente considera a existência de um novo tempo e a oportunidade de fazer esses balanços para identificar e estabelecer correções de rumo, né, a gente considera como possibilidade, né? Quando que começa para você, para mim, um novo tempo? Quando que começa? Em que momento? A gente já viu que o novo tempo, do ponto de vista de um novo ano, começa para as mais diversas culturas ao longo do ano inteiro. Se a gente for encontrar, é capaz de procurar, a gente vai encontrar variações aí imensas, né? Quando que é tempo de renovar? Quando que é o tempo de escolher mudar? O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita diz que o tempo de mudança, esse novo tempo, acontece, na verdade, ou pode acontecer, não é que acontece, é uma questão de escolha, mas pode acontecer, segundo Santo Agostinho, todos os dias, né? Questão famosíssima, questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem, pergunta de Allan Kardec para os espíritos, que tem o homem de se melhorar desta vida e de resistir à atração do mal? Responde os espíritos: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec retruca: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Pergunta Kardec. Como a gente faz para conhecer-se a si próprio? E o Espírito de Santo Agostinho orienta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passando em revista o que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites, por isso que o tempo, novo tempo, na verdade, segundo a orientação de Santo Agostinho, do Espírito Santo Agostinho, é todas as noites, todos os dias. Não precisa esperar o final do ano para começar a fazer alguma coisa diferente por si próprio. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse, perguntasse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria, diz o Espírito de Santo Agostinho. Olha que coisa interessante. Ele coloca aqui o tempo verbal numa posição de possibilidade necessariamente não realizada, né? Aquele que inquirisse, aquele que fizesse, aquele que rogasse, aquele que solicitasse que o esclarecesse, de uma certa forma ele está considerando que a gente não é muito amigo de fazer esse tipo de escolha, esse tipo de solicitação, né? E é interessante que a doutrina espírita nos ajuda a fazer isso que ele aconselha a gente a fazer aqui, né? A doutrina espírita nos fornece, inclusive, um instrumento bastante prático, muito prático, de realização dessa verificação que pode ser diária, né? Na verdade, noturna, todos os dias antes de encerrar o nosso período como espíritos acordados, né? Encarnados acordados. A doutrina espírita fornece, através, por exemplo, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
um checklist, uma lista de verificação detalhada, muito detalhada. O capítulo 17, ele tem o título de Sede Perfeitos, né? E o item 3 desse capítulo, que fala a respeito da necessidade de sermos perfeitos, trata dos caracteres do homem de bem. O homem de bem, do ser humano de bem, homem ou mulher de bem, né? Não faz a menor diferença. Do ser humano de bem. E ao relatar quais são as características que definem, em princípio, um ser humano de bem, em 23 tópicos, os espíritos citam 69 itens. E eu alinhei todos eles, né? Anotei todos eles. Eu elaborei realmente um checklist. Quem tiver curiosidade aí, pode pedir para mim através do chat aí dessa transmissão, que eu mando, não tem problema nenhum. É um checklist muito detalhado, 69 itens e tópicos, em 23 tópicos, que explicam o que é ser um ser humano de bem. 23 tópicos. O problema não são os 23 tópicos que mostram 69 itens, o problema é o 24º tópico. Esse é que dá vontade de chorar, né? Diz assim o tópico 24. Depois de listar todos os 69 itens, o tópico 24 diz o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um ser humano de bem, mas aquele que se esforçar para possuir as que acabamos de mencionar, se acha no caminho que a todas as demais conduz. Dá para entender, né? Não basta, né? Não é o suficiente, mas já é um grande começo, né? Porque realizando em si esses 69 itens que descrevem o que é um ser humano de bem, 69, a gente está no caminho das outras qualidades que, em princípio, complementam o quadro do que seria um ser humano de bem, né? Aí a gente tem que perguntar, será que a gente precisa ser perfeito? Nós precisamos, na verdade, bater esse checklist e ticar todos os itens dizendo sim, 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 todos os dias, o tempo inteiro? Será que a gente precisa realmente ser perfeito, para ser, por exemplo, cristão? Esses dias eu estava em alguma das pesquisas que eu fiz aí para alguma palestra, alguma aula, não me lembro bem. Eu me deparei com um vídeo de um pastor evangélico que afiançou, não tenho certeza, não procurei, mas acredito que possa ter lá isso fundo de verdade, afiançou que Gandhi, né, o libertador da Índia, Mahatma, né, grande alma Gandhi, ele aprendeu a falar, a escrever, né, a falar em inglês, para poder estudar a Bíblia, para poder entender o Evangelho de Jesus, né? Foi estudando o Evangelho de Jesus que ele aprendeu a ler inglês, a falar inglês, etc., diferente do idioma nativo dele lá no interior da Índia, onde ele havia nascido, né? Sem dialetos absolutamente diferentes um lugar do outro, né? A Índia é cheia dessas diferenças, né? E em função do aprendizado que ele teve com o aprendizado do Evangelho, né? Gandhi frequentemente utilizava as palavras de Jesus como referências positivas em seus discursos para motivar, inclusive, os seus conterrâneos a realizarem aquilo que foi o ponto fundamental da transformação e da libertação da Índia, que é a não violência, né? Que é a resistência pacífica, não apelar para a violência de forma alguma, né? Gandhi usava muitas referências evangélicas para isso, das palavras de Jesus Cristo, né? A ponto de perguntarem para ele, já que ele falava tanto de Jesus, por que ele não se tornava um cristão também, não se convertia ao cristianismo, né? E ele disse o seguinte:
eu seria cristão se os cristãos também o fossem durante as 24 horas do dia. Tá assim, gente. Ser perfeitamente cristão não é uma coisa fácil, né? Gandhi notou isso. Gandhi percebeu que as pessoas, em relação ao cristianismo, falam uma coisa, pregam uma coisa e conseguem realizar outra coisa, conseguem realizar algo diferente daquilo que pregam. Porque o alcance, a profundidade, a intensidade da mudança, da transformação necessária para realizar em si o pleno cristianismo, ou seja, a plena realização dos princípios cristãos, é algo que não é fácil de fazer, né? Felizmente, dentro da doutrina espírita, nós temos o princípio básico, né, da reencarnação, que nos identifica como passíveis de um nível de aprimoramento que não, em princípio, precisa acontecer só numa vida, só numa encarnação, ainda bem, né? Se a gente precisasse atingir o nível de perfeição que nos é possível em uma única encarnação, não ia dar tempo, de jeito nenhum, né? Dado a quantidade de imperfeições que ainda caracteriza a nossa individualidade, né? É preciso a gente ser perfeito para ser espírita, né? Para ser espírita tem que ser perfeito, tem que praticar tudo aquilo que o espiritismo, que é uma extensão absoluta, né, da moral do Cristo, preconiza. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, que a gente acabou de citar, Sede Perfeitos, no item 4, Allan Kardec resume a questão da definição do que é ser espírita com uma frase que é basilar, né? Ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso quer dizer que para ser espírita não precisa ser perfeito. Para ser espírita precisa ser esforçado. Né? Para ser espírita precisa exercitar o livre-arbítrio na direção de buscar para si, como diz Kardec, domar as suas más inclinações. Allan Kardec afiança, portanto, que é necessário que a gente cuide para que a gente possa ser considerado espírita. E o bom espírita nada mais é do que o bom cristão, não há dúvida nenhuma disso, né? Para que a gente possa ser considerado um bom espírita, é necessário que a gente busque, cuide, realize através do nosso livre-arbítrio aquilo que a gente puder realizar em termos de transformação moral. Esse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, um pouco antes desse item 4 que eu acabei de ler para vocês, diz o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Em princípio, se for um espírita sincero e verdadeiro, dá para afirmar que moralmente é alguém com um nível de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, quer dizer, se é espírita, o seu lado espiritual, o seu lado não material, em princípio, tem prevalência, na verdade, domina, ou por outra, tem poder sobre o seu lado material. Diz ele, o espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Isso significa que para quem privilegia as questões do espírito em detrimento, né, não considerando tão importantes as questões da matéria,
tem uma percepção a respeito do futuro que é mais clara, mais nítida, mais alinhada com a possibilidade de aproveitamento melhor da oportunidade da encarnação. Os princípios da doutrina fazem com que nessa pessoa, que faz com que o espírito prevaleça sobre a matéria, vibrem as fibras que nos outros se conservam inertes. O que isso quer dizer, né? Ele dá um exemplo depois aqui. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Ele dá o exemplo. É como se fosse um músico, alguém que conhece música, alguém que tem, além do conhecimento, a capacidade e a sensibilidade de entender as nuances e a qualidade daquilo que ouve, né? Então ele diz, é qual um músico para quem alguns acordes bastam para comover. Eu não sei, mas não é sempre, mas de vez em quando a gente escuta uma música elevada, uma música clássica, uma música, nem precisa ser clássica, né? Pode ser uma música contemporânea, uma música normal, mas se a música ela contempla uma harmonia, né? É algo que realmente eleva, né? Não é difícil a gente se comover. Às vezes até as lágrimas, né? Diz Kardec, é como o músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro, o materialista, né, apenas ouve sons. Quer dizer, se a pessoa não desenvolve em si, né, essa sensibilidade, essa percepção, esse descolamento, por assim dizer, das coisas da matéria, e se aproxima mais e mais das coisas do espírito, fica muito difícil se comover com uma sequência de acordes extremamente harmônicos, né? A pessoa é capaz de adorar, amar, ansiar, né? Por participar de eventos onde única e exclusivamente a percussão é o elemento de toque, né? Não sei se deu para entender, uma percussão é tatum, 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 sabe? Aquela batedeira, né? E o resto dos acordes para a pessoa não faz a menor diferença. Não tem gente assim, não estou fazendo uma crítica, cada um está no seu nível, mas dá para perceber que em a evolução numa certa direção, na direção da espiritualização já começou a acontecer. E no outro está longe ainda, está muito longe, né? Portanto, do que Kardec está falando? É necessário que a gente lembre, né, que com todos esses ensinamentos que Kardec nos passa, né, progredir é uma necessidade. A lei do progresso é uma das leis naturais, né? E quer queiramos, quer não queiramos, quer neste momento da nossa evolução, ordenemos as nossas decisões para aproveitar as oportunidades para nos melhorar, quer não façamos isso, né? Uma hora a gente vai melhorar. Uma hora a gente vai progredir. A diferença é que quanto mais a gente adia essa hora, mais normalmente há sofrimento no meio do caminho. A escolha por progredir rápido, mais rápido, é uma escolha por uma minimização do sofrimento, da dor, da angústia, da tristeza, né? Tudo aquilo que nos separa do nosso estado de elevação espiritual possível, né? Deus, quando nos criou, criou perfectíveis, quer dizer, todos somos potencialmente perfeitos como criaturas, né? Mas é necessário que a gente use o nosso livre-arbítrio para atingir essa perfeição possível a cada um de nós. E atingir essa perfeição possível é galgar os degraus necessários para, aos poucos, ir progredindo,
Progredir é transformar, é mudar, é modificar, né? Jesus veio para promover a mudança do ser humano. E era uma mudança da essência do ser, né? Diferente de, já falamos isso várias vezes aqui no Maria Amélia e em outros lugares onde a gente sempre tem a oportunidade de citar essa questão. Diferentemente de Moisés, por exemplo, que definia aquilo que era agradável a Deus como uma coleção razoavelmente extensa de ações, né, de coisas a serem feitas ou coisas a não serem feitas, né? Era assim que Moisés definia o agradar a Deus. Agradar a Deus é fazer o que ele quer e não fazer o que ele não quer, né? Então, fazer e o não fazer eram o suficiente para agradar a Deus, né? Quando Jesus vem, ele coloca uma nova diretriz. Não basta fazer ou não fazer. Em Jesus, o que é necessário é uma transformação, uma mudança. Aliás, o não fazer pelo simples não fazer não define nada, e ele é explícito em relação a isso. Quando ele fala que quando a gente tem raiva do nosso irmão, se você tiver raiva do seu irmão e no seu coração considerar a possibilidade, tiver a vontade, a intenção de alguma forma, né, atingi-lo, magoá-lo, enfrentá-lo de forma a machucá-lo, né, seja física, seja moralmente, se você concebeu essa possibilidade no seu coração, você já cometeu o pecado correspondente à realização do ato. Então, assim, não basta não fazer o mal, é necessário ser bom. E todos os ensinamentos de Jesus vão nessa direção. Jesus vem para nos ajudar a transformar aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos, naquilo que nós podemos ser, espíritos perfeitos, né? A doutrina espírita vai exatamente na mesma linha. E, utilizando todos os ensinamentos de Jesus, cuja intenção é sempre uma transformação moral, reverbera tudo isso, né? Colocando tudo isso num corpo de conhecimento explicado, entendível, absolutamente compreensível para todas as pessoas, totalmente desprovido de simbolismos, de necessidades de interpretação, né? Coloca tudo de uma forma muito clara, visando algo que a doutrina chama de reforma íntima. E, portanto, tudo que nós estamos falando está relacionado com a nossa necessidade de mudança, a nossa necessidade de nos melhorar. Na natureza, para melhorar, é necessário mudar. Mas mudar é algo que a gente faz na medida em que a gente repete os erros que a gente cometeu. Vamos parar para pensar, não estou dizendo que é sempre assim que acontece, mas talvez valha a pena fazer um pequeno exercício mental. Estou no fim do ano, ou estou no fim de um ciclo, né? E vou começar um novo ciclo, um novo tempo. Um tempo de renovação. Ok, vou começar esse novo tempo. Estou começando esse novo tempo igual como eu comecei o tempo anterior. Igual como eu comecei o ciclo anterior. Mas eu tenho certeza que, muito embora eu esteja começando igual, agora vai. Não, agora vai. Será que vai? Como é que a gente identifica o começo de um novo ano, de um novo tempo, de um tempo de renovação, que deveria ser de renovação? Quase sempre
ou por outra. Não, isso não acontece em todas as casas, todos os lugares. Mas, via de regra, essa é uma ocasião na qual as pessoas abusam, por exemplo, do álcool. O abuso do álcool é algo que cria uma espécie de alegria postiça. E alegria postiça, alegria fake, alegria forçada, é algo que está ligado à falta de uma alegria verdadeira, de uma alegria autêntica. É algo que frequentemente está ligado a um vazio existencial, que a pessoa, mesmo que não pare para pensar nisso, mesmo que não considere isso como sendo o motivo pelo qual vai começar a ingerir o álcool na virada do ano, mesmo que não pense nisso, é necessário que pare-se para pensar, que a gente pare para pensar se o motivo da gente buscar a alegria etílica não é exatamente a ausência de uma alegria autêntica. Nessa ocasião, também acontece, e é super comum, né? No momento da virada, no momento do reinício, né? Trocam-se beijos e abraços fraternos, né? Nesse tempo de pandemia eu não sei como é que vai ser, mas o normal é isso, né? Trocam-se beijos, abraços fraternos, desejos de um excelente ano, oportunidades, realizações, etc. e tal. Mas, com muita frequência, aqueles que estão lá se abraçando e se beijando, se desejando o melhor, não são capazes de movimentar uma palha na direção de fazer as pazes com um vizinho ou com um parente próximo com o qual não se dá. Estou começando um novo ciclo, né? Eu estou começando do mesmo jeito, mas agora vai. Como que vai se eu estou começando igual? Renovação é um processo que contempla a necessidade de se aparar estas, se livrar de penduricalhos, se livrar das coisas que a gente consiga enxergar como não sendo realmente necessárias, se livrar do desnecessário, se livrar do supérfluo, realizar limpeza dentro do espaço em que a gente vive, por exemplo, né? Para fazer com que aquilo que nos sobra, que não está sendo usado, não está sendo bem usado, não está sendo aproveitado, né? Possa ser melhor aproveitado por outras pessoas, fazer doação, fazer entrega, fazer caridade. Renovar, abrir espaço para o novo. Se a gente não se considera apto, no início de um ciclo de renovação, de aproveitamento de um novo tempo, a fazer esse tipo de entrega, que renovação vai ser essa? Né? Nessas oportunidades, festas de final de ano principalmente, nós estamos falando delas, né? Só para a gente raciocinar um pouco. E eu vou falar de uma coisa que para mim é muito difícil falar. Mas é necessário que a gente fale, porque a gente tem que parar para pensar nisso também. A gente não para de mandar mensagens de afeto, de consideração, né? Buscando um aspecto de confraternização. Confraternização é enxergar todos como fraternalmente unidos, todos como filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. É bacana, né? Olhar todos como filhos de Deus. Só que na grande maioria das vezes, não é todo mundo que faz isso, mas eu faço. Na grande maioria das vezes, a gente fala muito a respeito da necessidade de considerar todos como filhos de Deus, chupando ossinhos de outros filhinhos de Deus que a gente acabou de comer. Que também são filhos de Deus. Filhos do Altíssimo, né? Que estão lá vivendo a sua vida, né? De forma a contribuir conosco. Ninguém está dizendo que não. Mas
será que não há uma renovação importante? Não é importante a gente parar para pensar nisso? Enquanto é, pode ser apropriado para nós a gente começar a mudar o nosso estilo, inclusive de alimentação, para preservar e mostrar respeito fraterno, inclusive, né, a todos esses nossos irmãos que, do ponto de vista da escala evolutiva, não chegaram ainda no nível da humanidade, da nossa humanidade. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque eu falei, eu não pratico isso, né? Mas conheço muitas pessoas, admiro todas elas, que fazem isso. O irmão X, numa mensagem do livro Contos e Crônicas, se eu não me engano, a respeito do treino para a morte, ele nos aconselha a considerar muito seriamente a eliminação da alimentação baseada em carne, né? Baseada na morte dos nossos irmãos abaixo de nós na escala evolutiva, porque é muito difícil a situação do lado de lá das pessoas que são muito apegadas aí à questão dos alimentos baseados em proteína animal, né? Ok, eu começo um novo ciclo e eu considero realmente a necessidade ou o potencial que eu tenho para me renovar realmente, para realmente não fumar mais, não me embebedar mais, não falar mal da vida alheia. Quanto tempo ainda vai passar para eu conseguir, nesse novo ciclo, praticar o perdão verdadeiro, o perdão autêntico, o perdão que claramente, autenticamente, esquece todas as mágoas, deixa para trás todas as reservas, abre mão de ficar engolindo dia a dia esse veneno que é a raiva, o ódio, a intenção de vingança. Como que eu vou poder me renovar realmente, ou quando que eu vou poder me renovar, a ponto de olhar para um animal sem imaginá-lo realmente temperado numa panela ou numa travessa? Meus irmãos, minhas irmãs, estou terminando. Para poder fazer essas transformações e aproveitar e definir para nós esse novo tempo, esse tempo real, né? Esse novo tempo de transformação autêntica, verdadeira e eficiente, citada por Kardec, principalmente no capítulo 17, né? Citada por Jesus o tempo inteiro da sua passagem na Terra. Olha, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa ser muçulmano, não precisa ser hindu, não precisa ser judeu, não precisa ser espírita. Pode até ser ateu. Pode até ser ateu. Desde que a intenção e a ação de renovação, na direção da renovação, seja autêntica, seja sincera, seja efetiva. Desde que essa intenção vise realmente uma transformação do ser. Não apenas do comportar, do vestir, do falar, das coisas que são para fora, são manifestas, das coisas que aparecem, né? Mas a transformação daquilo que nós efetivamente somos. O amor por nós mesmos é componente do amor ao próximo, né? Porque o próximo mais próximo de nós mesmos somos nós. Nós é que estamos mais próximos daquele que pode fazer alguma coisa por nós. Nós somos o nosso próximo. Devemos começar
ou podemos considerar o começo da nossa transformação, exercitando o amor a nós mesmos, trabalhando as nossas imperfeições na direção de nos aprimorar, amando a nós mesmos, edificando a mudança naquilo que depender de nós, no nosso tempo, nesse tempo, aqui e agora. Vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo, agradecendo a Ele por tudo que temos recebido, através da sua doutrina, através das explicações e dos esclarecimentos da doutrina de amor que nos conduz através do seu Evangelho. Mestre, muito obrigado, principalmente pela sua paciência para conosco, pela sua capacidade de aceitação interminável das nossas vacilações, dos nossos enganos, das nossas bobagens. Que todos nós obtenhamos através da tua palavra, do teu ensino, do teu exemplo, a força necessária, a coragem necessária para a transformação possível, que não precisa acontecer do dia para a noite. Na natureza nada dá salto, mas que é necessário que seja constante, permanente, um dia depois do outro, mas permanente. Dá-nos, Mestre amado, a consciência plena da nossa capacidade de exercitar o nosso livre-arbítrio na direção do melhor para nós mesmos e para todos aqueles que conosco convivem. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, muito, muito obrigado de coração pela presença de vocês conosco hoje. Muito obrigado à nossa Casa Bendita Maria Amélia pela chance, pela oportunidade que nos dá de alguma forma, trazer algumas reflexões para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos com o nosso Mestre Jesus Cristo, na paz de Deus, nosso Pai. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, gente.